Você consegue melhor do que eu hoje, né? E nós vamos acompanhar então a leitura. Você em casa também acompanhe. Se você não tem a Bíblia, nós vamos exibir na tela o texto para que você possa acompanhar também a leitura. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 13. Vamos ler. Amém. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado a seu filho de teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quando o senhor o rei mandar ao seu servo, assim fará o seu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Em todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado, que Deus abençoe. Você pode dizer glória a Deus. Vamos sentar, muito obrigado. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Glória seja dada ao Senhor. Amados e queridos irmãos, nesta noite de domingo, neste dia especial para nós cristãos, porque é dia de estar na casa de Deus, dia de celebrarmos ao Senhor, um dia onde nós acabamos de viver um momento tão especial, a apresentação de uma criança, algo que alegra o coração da família e alegra o coração de todos nós. A palavra de Deus hoje nos traz à memória uma história que era uma história muito triste, mas uma história que Jesus, ou melhor, usando o termo do Antigo Testamento, uma história que Deus transformou em uma história feliz. E eu quero começar o sermão de hoje dizendo isso para você: o meu Deus transforma histórias tristes em histórias felizes. Seu Deus faz isso, diga amém. Então diga: o meu Deus transforma histórias tristes em histórias felizes. É isso que eu acredito. E não só acredito por uma expectativa vã ou uma esperança sem fundamento, mas eu acredito porque a Bíblia mostra diversas e diversas vezes esse tipo de acontecimento. Então vamos começar com a parte triste da história. Qual é a parte triste da história? A história de um homem cujo nome é estranho para nós, mas na tradição judaica era, um nome talvez mais comum. Um homem chamado Mefibosete. E muita gente aqui já ouviu essa história, já ouviu falar desse homem, e especificamente sobre esses acontecimentos que falam a Bíblia. A Bíblia não conta a sua rotina, a Bíblia não conta o seu dia a dia, mas a Bíblia conta a história deste homem que era um descendente de um rei. Ele era neto do rei Saul. Ele era uma pessoa que poderia fazer parte da corte, uma pessoa que poderia aproveitar da influência que é fazer parte de uma família que tem algum destaque, e todo mundo sabe que isso é natural, até nos dias de hoje. Eu não sou parente do Neymar, eu acho que ninguém aqui é. Alguém é parente do Neymar? Acho que não. Mas se alguém fosse parente do Neymar, teria vantagens na vida hoje, sim ou não? Sim. Pelo menos ia conseguir, pelo menos imagino, entrar no estádio de futebol, ter lá uma cadeira cativa, uma cadeira privilegiada e outros privilégios na vida.
Então não era diferente para este homem, ele poderia gozar dos privilégios de fazer parte da família real. Só que houve uma situação, e uma situação que não dependeu da sua vontade. E eu quero destacar muito isso, porque nós vamos falar sobre isso durante esse sermão. Não dependeu da vontade deste homem chamado Mefibosete ter um problema de formação física. Ele nasceu com deficiência nas suas pernas. Ele não teve culpa disso. Ele não participou para que isso acontecesse. Ele não fez nada para que isso ocorresse. Mas aconteceu, ele nasceu assim. E hoje nós vivemos uma sociedade onde, graças a Deus, existe um esforço das autoridades, um esforço de muitas pessoas, e acredito que a igreja também precisa participar desse esforço em incluir essas pessoas que tenham algum grau de deficiência, algum grau de necessidade especial, para poder ter uma vida normal, ou mais próxima do normal possível. Você já andou, por exemplo, numa estação de metrô, ou em algum lugar público, até nas calçadas do nosso bairro, e você encontrou pelo chão alguns tijolos, alguns preenchimentos lá, revestimentos, que são diferentes, que têm um relevo, e alguns até dizem, mas por que isso daqui? Isso é muito importante para pessoas que têm deficiência visual, porque eles conseguem ter acesso com mais facilidade aos lugares, e tantos outros recursos que hoje em dia a sociedade oferece. Só que nós estamos falando em um período onde ser deficiente, onde ter uma deficiência física era retrato, era símbolo de exclusão. Ninguém queria ter um deficiente físico na sua família. E se o tivesse, todos os escondiam. Você já parou para perceber na Bíblia que a gente não encontra histórias de pessoas deficientes? Hein, pastora Fátima? A gente encontra a história de pessoas que foram curadas. O que era cego e enxergou, o que era paralítico e andou, o que era surdo e ouviu. Todos os evangelhos estão recheados dessas lindas histórias. E eu creio nessas histórias, como creio que Jesus pode fazer milagres até hoje. Quem crê assim, diga amém. Só que a realidade é que não eram e não foram todas as pessoas de Israel curadas. Havia pessoas sim que continuavam com as suas deficiências, que continuavam com as suas limitações. E no caso deste homem, o neto de um rei, uma pessoa que merecia e poderia ser honrada, ele era desprezado. Ele era excluído por algo que ele não fez nada, não contribuiu para que tivesse aquele fim. Só que eu acho linda esta história, não pelo fato do sofrimento deste homem, porque por ser marginalizado, ele não tinha acesso a um bom trabalho, até pela sua limitação, ele não tinha acesso aos melhores lugares, às melhores comidas, pelo contrário, ele era desprezado, ele era eliminado, se possível, do convívio social. Mas eu quero te dizer uma coisa, que este homem foi enxergado, e não simplesmente pelo rei, ele foi enxergado por Deus. E Deus é aquele que nos vê. E nesse início de sermão eu quero afirmar a você, que independente da sua limitação, tristeza, angústia, exclusão, ao fato de você ser marginalizado, talvez até mesmo na sua casa, talvez até mesmo na sua família, eu quero afirmar a você, Deus enxergou a sua vida. Deus está vendo a sua história, que ninguém vê, mas Deus vê. Ninguém via a história de Mefibosete, mas Deus enxergava. E o que Deus fez? Deus toca no coração do rei Davi. E o rei Davi pergunta, existe alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonatas, que eu possa honrar? E alguém disse para ele, Senhor, existe lá um tal de um neto lá, uma pessoa distante, mas olha, nem merece dar atenção, nem merece gastar tempo com ele. E o rei Davi falou, não, eu quero saber quem é. Quem é essa pessoa que merece ser honrada? E aí falaram, olha, um tal de Mefibosete. Só que ele tem uma dificuldade, ele não pode andar, ele é deficiente físico, ele tem deficiência nas suas pernas, ele é uma pessoa excluída da sociedade.
E o rei falou: não me importa. Não importa como ele é. Não importa como ele está. Importa que ele vem de uma descendência real e ele merece ser honrado. Hoje, amados, o que eu quero trazer para a tua vida, e trago para a minha, porque esta palavra mexeu muito ao meu coração, é que não importa a nossa condição, não importa as nossas limitações, não importa o que tenha acontecido, nós fazemos parte de uma família real, e Deus tem prazer em honrar aquele que lhe serve, em honrar aquele que é fiel, e mesmo quando todos desprezam, Deus dá honra a quem Ele ama. E é interessante, amados, que a vida desse rapaz, voltando aqui para a história, ela muda da água para o vinho. Ele deixa de ser um marginalizado e ele começa a frequentar a mesa do rei. Ele começa a comer os manjares do rei. Ele começa a ter uma vida real. E real que eu digo não é um sinônimo de verdadeira, mas uma vida de verdadeiro rei, porque ele foi honrado, porque alguém o enxergou e principalmente porque a honra vem de Deus. Por que hoje o Espírito Santo me traz essa palavra, me inspira nessa palavra a falar com você? É porque muitos de nós, amados, temos vivido dias difíceis. E você, por ser fiel a Deus, você por declarar Jesus Cristo como seu Salvador, você pelo fato de entregar a sua vida a Cristo e querer viver a vida do Evangelho, muitas vezes você tem sido humilhada. Muitas vezes você tem sido ridicularizado. Lá no seu trabalho, antes de você ter Jesus, você era mais um da turma. Depois que você se entregou a Jesus e o pessoal sabe agora que você é crente, você é excluído. Até o grupo de WhatsApp tiraram você, fizeram um grupo sem você porque falaram assim, ó, melhor não falar com ele porque ele é crente. E eu vou dar um depoimento para vocês, e a minha esposa sabe disso, minha casa sabe disso. Há alguns anos atrás, nós estávamos em um restaurante bem caro, chamado Ragazzo, já ouviram falar? É um restaurante assim que a gente paga R$400 por prato, viu, Wesley? E eu estava lá no Ragazzo com a minha família, e de repente numa outra mesa tinha uma outra senhora, uma jovem senhora, com uma filha adolescente. E aí ela se aproximou de mim e perguntou: você não é o Milton? Eu falei: sou o Milton. Você lembra de mim? Ai, Val, essa é a dura pergunta que fazem para mim, que eu conheço tanta gente, e aí não dá para lembrar de todo mundo. Eu falei: me ajuda a lembrar de você. Ela falou: eu sou a Kátia. Kátia, que Kátia? Eu estudei com você, lembra? Nós estudamos da 2ª série até a 8ª série. Aí eu falei: ah, Kátia, tudo bem? E a minha esposa: não sei se acontece isso com vocês, né? Aí de repente a esposa só: quem é essa? Depois eu só ouvi isso, né? Quem é essa Kátia? Mas o que acontece? Realmente a gente estudou junto, nós estudamos no mesmo colégio, na mesma classe, e tínhamos lá uma aproximação de amigos. Oi, tudo bem? E aí? E como é que tá? O que você está fazendo agora? Ah, eu me casei, apresentei minha esposa. Ó, a mulher mais linda, a única mulher da minha vida, preste atenção, é a única mulher da minha vida. Né? Deixar bem claro isso. Enfim, e foi um momento bem agradável. E aí é lógico, tantos anos de separação, de distanciamento, eu falei: olha, faz o seguinte, me dá o teu número para a gente poder dialogar. Você conhece, você se encontra ainda com o pessoal? Ah, eu ainda converso com o Cássio, eu converso com o Rubens, eu converso. Aí começou a falar a turma com quem eu estudei, Evangelista Helenice. Legal, né? Poxa, me encontrei depois de tantos anos com esse pessoal. Falei: legal, tá ok. Me deu lá o telefone e cada um foi viver a sua vida, foi para o seu lado. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o meu número lá e falei: me insere no grupo. Aí me inseriram no grupo. Aí eu passei a fazer parte do grupo do Sagrado 1900 e... bem, não vou nem falar para vocês não ficarem sabendo. Mas enfim, por que Sagrado? Porque é o nome do colégio que eu estudei. Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração, aqui em Vila Formosa. Então, popularmente é chamado de Sagrado. Então, a turma do Sagrado do ano tal, e estava lá e eu entrei. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o que eu faço. O que eu faço? Eu falo de quem, gente? De Jesus. Lógico que eu não sou um cara chato, né? Eu não fico: olha Jesus, olha Jesus, olha Jesus. Não. Mas quem é crente, e a Bíblia fala isso, que do que está cheio o coração fala a boca. Então, querendo ou não, uma hora ou outra eu vou falar de Jesus. E aí o que eu escrevia? Eu escrevia pequenos textos, pequenas reflexões,
como às vezes eu faço, para mandar para pessoas assim, acerca da importância da fé, acerca, da importância de ter Jesus Cristo, de ter esperança, que mesmo nos dias difíceis o Senhor está com você. Resulta que não passou um mês, e é sério que eu estou falando, não passou um mês, eu recebi uma mensagem no meu particular, da Kátia. A Kátia escreveu assim: oi Milton, tudo bem? Oi, tudo bem, e aí? Falou: Milton, é o seguinte, deixa eu te falar, deixa eu te explicar. O nosso grupo é um grupo para a gente falar de coisas alegres, de coisas engraçadas. Não é para colocar esse tipo de mensagem que você coloca. Aí eu perguntei para ela: mas eu não falo de coisas alegres? Eu não estou escrevendo coisas boas? Mas é que o pessoal não está gostando muito. Aí eu falei assim: Kátia, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar na minha, vou sair do grupo, pode me excluir aí, não tem problema nenhum, gosto muito de vocês, meu número agora está com você, o dia que você precisar, pode entrar em contato comigo, mas eu não tenho outra forma de conversar, eu não tenho outra coisa para dizer. Tudo bem, eu posso brincar, e quando eu digo isso, pelo amor de Deus, não pense que eu sou o Caxias, que eu sou o cara chato, que eu sou o cara que não brinco, não é nada disso. Mas eu acredito que, como eu sirvo a Jesus, em algum momento eu quero falar para as outras pessoas: olha, quando você precisar de ajuda, Jesus é a pessoa mais importante. E o que aconteceu? Saí do grupo. E desde então, ninguém mais me procurou. Que pena. Mas faz 1 mês e meio que eu recebi um convite lá de uma festa, não foi? Venha para a minha festa, vestido de Harry Potter e de bruxo. Eu falei: gente, aí não vai dar. Eu ainda mandei um parabéns, mas aí de bruxo, Rose? Aí força demais, a amizade. Mas por que eu estou contando essa história? É porque, amados, quando a gente serve ao Senhor, às vezes a gente se sente excluído, porque as pessoas nos tiram dos grupos, nos tiram dos convívios, nos tiram da amizade, a família já não quer mais falar com a gente, não quer mais sair, não convida mais para viagem, porque agora olha lá o santarrão, olha lá a santarrona, agora não pode nada, agora é só igreja, agora é só Jesus. Mas eu quero dizer para você, que vive situações como Mefibosete vivia, está fora, está excluído, não se sente inserido porque as pessoas não querem te inserir. Eu quero dizer a você: não abaixe a tua cabeça, continua olhando para o rei, porque é o rei que vai honrar a tua vida. Você vai ser honrado diante dessas pessoas. E não falo isso no sentido de, também eu vou descontar. Jesus desconta, esfrega o meu nome no nariz de todo mundo. Não é isso. Mas as pessoas vão ver o quanto Deus te honra, porque na hora da necessidade, da tristeza, da luta, sabe quem eles vão chamar? Eles não vão chamar o colega da balada, não vão chamar o colega do narguile, não vão chamar o colega do álcool, não, eles vão se lembrar: eu conheço alguém que está na igreja, e eu sei que quando ele ora, quando ela ora, alguma coisa diferente acontece. E aí você vai receber o telefonema, o zap, o pedido de alguém que você diz: mas nem fala comigo e agora está pedindo ajuda? E o que você vai fazer? Ajudar. Sabe por quê? Porque você é escolhido do rei. Aleluia! E voltando para o caso de Mefibosete, eu dizia no começo do sermão, e quero repetir, ele não contribuiu em nada para aquilo acontecer. E muitas vezes nós vivemos situações difíceis, onde você faz uma análise, Ricardo, para tudo o que aconteceu, e a conclusão que você chega qual é? Mas eu não fiz nada para isso acontecer. Eu não fiz nada para fulano ficar bravo comigo. Eu não fiz nada para vir esse problema. Eu não fiz nada para vir essa situação difícil. Eu não fiz nada para vir essa enfermidade. Porque às vezes a gente faz coisas para trazer enfermidade, não faz? Toma banho quente e sai no vento frio. O que vai acontecer? Vai ficar gripado, E aí não adianta, Mário, falar: Jesus me protege. Põe um agasalho. A esposa falou. A Sara falou: Mário, leva agasalho que hoje vai esfriar. Você não, hoje não vai fazer frio. Voltou para casa com coriza. E a esposa sabe o que diz para ele? Eu avisei. É sempre assim, Porque a esposa sempre é a última que fala: eu te disse.
E aí o homem sábio fala, sim, amor, eu sei, você tem a razão, né? E aí tem coisas que a gente faz, que a gente contribui, mas tem coisas que vêm que você não fez nada para que aquilo acontecesse. De repente veio um problema na vida do seu filho, que você não fez nada para aquilo acontecer. Veio um problema no trabalho, que chegou na tua mesa, que alcançou você, mas você não fez nada para aquele problema acontecer. E sabe o que acontece? A gente sofre as consequências. Esse homem Mefibosete, ele não fez nada para ser deficiente. Ele nasceu dessa forma. E as consequências vieram: o desprezo, a marginalidade, o isolamento, a solidão, a pobreza. Mas saiba de uma coisa, e eu quero hoje bater muito forte nessa informação, nessa frase, para que você guarde na tua mente, no teu coração: nós servimos um Deus de justiça. E eu vou falar de novo, nós servimos um Deus de justiça. E Ele sabe que se nós não temos a culpa de nada, se nós não somos responsáveis por essa situação, e estamos sofrendo as consequências dela, Ele vai nos honrar. Ele vai fazer como o rei Davi fez com Mefibosete. Quem é esse rapaz? Traga ele aqui. Traga ele, porque ele vai sentar à minha mesa. Ele vai comer o que eu como. Sabe lá o que é isso? Comer o que o rei come? Olha, gente, eu no dia a dia eu como arroz, como feijão. O que mais que eu como? Alface, não muita salada, dá para perceber, mas eu como macarrão. O que mais que eu como? Carne, ovo, como ovo. Eu sei fazer, gente, eu sei fazer ovo mexido, olha só, eu estou evoluindo. E agora na culinária eu estou arrasando, né? Eu chego em casa e falo, vocês querem ovo mexido? Aí eu vou lá e faço. Que vergonha, né, Paty? Podia melhorar, né? Mas eu não como caviar. Eu não como carnes nobres todo dia. Né? Aquela picanha que está R$ 157,90 o quilo. Né? Não como isso. Mas as pessoas que são ricas, elas têm uma fartura na mesa. Come lagosta, né? O que mais? Come, como é que é o nome daquele pássaro lá? Que tem a cauda assim vermelha, fazão, né? Come fazão, come, o que mais que come, hein, Sara? Me ajuda. Salmão. Não entendi. Fragar. O que é isso, fragar, gente? Eu acho que eu estou pobre, que eu não sei nem o que é isso. Né? Me dei mal agora, que eu nem sei o que é essa comida. Então você percebeu que a gente nem sabe. Porque é uma coisa só lá dos nobres. A gente não senta nessa mesa, eu sento na mesa na minha casa, mas eu não sento nessa mesa chique. Mas olha o que Deus fala para mim e para você: Ele vai te honrar, e você vai sentar na mesa com o rei. Você vai comer do que tem na mesa do rei, e não vai ser diferente. O que significa isso? Ele vai te honrar. Diante da tua família Ele vai te honrar, porque você sabe que você não tem culpa do que está acontecendo. Diante do teu esposo, da tua esposa, Ele vai te honrar. E não vai descer do céu e falar para o marido, está vendo, ela tem razão. Não, não é isso. Mas você vai perceber no dia a dia, na convivência, que Deus vai honrar aquilo que você está fazendo, porque você está temendo a Deus. E essa situação não dependeu de você. Aconteceu, mas não dependeu da sua interferência. Você não tem culpa. E o patrão está te perseguindo, está te cobrando por algo que você não fez, por uma situação que você não se envolveu, e você está com a cabeça cheia. Deus está falando para você, calma, eu vou te honrar no teu trabalho. E as pessoas vão saber que você é uma pessoa que é filha e filho do rei. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, fazendo mais um depoimento pessoal para a gente encerrar. Há muitos momentos em que o pastor da igreja, ele muitas vezes é até responsabilizado por certas situações que não dependeram dele. Porque nem tudo que acontece na igreja depende do pastor. Tudo depende de mim, gente? Não. Tem muita coisa, Marinalva, que não dependeu do pastor. O que aconteceu não é porque o pastor fez, ou porque o pastor deixou de fazer, ou porque o pastor não foi, ou porque o pastor não falou.
tem muitas coisas que acontecem que fogem ao meu alcance, que fogem ao meu domínio, que fogem à minha interferência. E muitas vezes, veja, eu tenho 30 anos de ministério pastoral, muitas vezes eu fui responsabilizado por situações que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Mas eu posso dar esse depoimento a vocês. Em todos esses momentos, onde o Senhor sabia que eu era fiel e que eu não tinha responsabilidade na situação, pode ter passado uma semana, um mês, um ano, o tempo que passou. Sabe o que aconteceu? Deus me honrou, porque eu sou filho do rei. Deus mostrou a verdade, mostrou ao pastor, tem culpa nenhuma nisso. Quantas vezes eu já fui procurado por pessoas, e não falo isso para que outros o façam, eu apenas estou fazendo meu depoimento. Pessoas que chegaram para mim, e eu nem imaginava, e disseram: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu disse: mas perdão por quê? Você não me fez nada. Sim, para o pastor eu não fiz, mas eu falei muito mal do pastor. Eu falei muito mal de você ou do senhor quando queira me tratar. E eu quero pedir perdão. E eu me lembro de uma vez, numa congregação nossa, ao término do culto, um obreiro chegou e me falou isso no meio do corredor. E falou: sabe por que eu estou me retratando? Porque hoje eu reconheço que você, pastor, é um homem de Deus. Sabe o que é isso? Deus nos honra. Deus não vai permitir que você continue sendo humilhada, que você continue sendo humilhado, que você tenha que andar de cabeça baixa. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para sentar à mesa com o rei, para ser honrado. Você que tem uma vida digna, fiel, de temor ao Senhor, de entrega, de correção. Ah, pastor, mas eu não tenho nada disso, eu tenho uma vida toda errada. Então sabe o que Deus vai fazer? Deus vai consertar a sua vida. E quando você tiver com a vida consertada, você vai sentar à mesa com o rei. Porque para Jesus não tem segunda classe. Sabia disso? Tem lugares que tem segunda classe. Por exemplo, avião. Já andaram de avião? Aqueles grandes. Aquele grande, viu, Felipe? Tem uma área que chama primeira classe. Eu nunca fui, só ouvi falar. E só passei por lá. Quando você passa por lá, gente, a poltrona até vira cama. Tem TVzinha, tem mesinha, servem champanhe, vinho na taça. O senhor quer um vinho de que safra? 1969, Bourgognot, Chanté, né? Sei lá o que, cobertinha. Aí eu passo pela primeira classe e vou para a minha classe, que é a classe econômica. Chego lá, para entrar já é difícil, porque é desse tamanho o espaço. Já viram o espaço das pernas? Você não consegue, quem é mais alto que eu então? E olha que eu não sou grande coisa, e eu já sofro, né? Mesinha, eles fizeram algo contra os gordinhos. Porque eles juntaram tanto as cadeiras, que quando o gordinho senta, a mesinha não desce mais. A mesinha para aqui, ó, e é verdade. Quem já viajou de avião sabe disso. É um movimento anti-gordinho. Eu preciso fazer um protesto. Ali é tudo apertado, ali não tem nada. Passa lá a moça com o carrinho, a aeromoça, não é a aeromoça mais, me ajuda? Comissária de bordo, né? Passa lá e pergunta: o senhor aceita o quê? Água ou coca? Aí eu falo: coca. A minha esposa fala: você não pode. Água, moça. Né? Aí você quer com gelo? Um gelo. Uma barrinha de cereais. E sinta-se feliz. Porque é isso que tem. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo que tem primeira classe, segunda classe. Já foi a algum show? Tem lá o lugar VIP. Quem senta lá na frente, né, na primeira fileira, área VIP, para ver o cantor de perto, a peça teatral de perto. Né? Tem aquele pessoal que senta no meio, na fileira G, I, J, K, L, M. Tem o pessoal que senta na fileira P, O, né, R, S. E eu normalmente compro W, X, Y, lá em cima e atrás da coluna. Né? Essa é a realidade que a gente vive. Os que têm mais são melhores tratados, os que têm menos são desprezados. E vamos ser sinceros, tem gente que nem entra nesses lugares, que não é nem permitida o seu ingresso. Ou até mesmo é colocado uma série de dificuldades para que essas pessoas não estejam lá. Ah, irmãos. Eu sirvo ao meu rei, e o meu rei me trata de uma forma diferente. Todos os que servem a este rei
podem sentar à mesa com Ele. Independente da sua situação, independente da sua história, independente da realidade, ou independente do que esteja acontecendo, Ele chama: vem sentar à mesa comigo. E hoje o Senhor está dizendo para você, que está desprezado, que está eliminado, que está discriminado, que está marginalizado, que está sendo humilhado ou humilhado: Deus vai te honrar, e você vai sentar à mesa com o Rei. Aplauda e glorifique a Jesus por este momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Para encerrar o sermão, há pessoas que vão dizer assim: pastor, mas esse sermão não tem nada a ver comigo, porque eu não sou humilhado, eu não sou desprezado, eu sou muito valorizado. Parabéns. Sinta-se feliz e agradeça a Deus por isso. Mas nós vivemos uma sociedade, Renata, onde muitos são ridicularizados, desprezados, desfavorecidos. E eu poderia começar a elencar aqui diversas razões. Pessoas são desprezadas pela sua idade. Ou você que é melhor idade nunca se sentiu desprezado porque você tem cabelos brancos, porque você não anda rápido, porque você tem dificuldade para enxergar. Quantas vezes nós somos desprezados por isso? Quantas vezes você, mulher, eu não tenho essa experiência e nunca vou poder ter, porque o meu gênero é masculino, mas quantas vezes você já foi desprezada simplesmente pelo fato de ser uma mulher? No trabalho, na sociedade, em um estabelecimento comercial. Você, que assim como eu é pardo, ou aqueles que são negros, quantas vezes nós já nos sentimos desprezados, ridicularizados, inferiorizados, por causa da cor da nossa pele? Ou então por questões econômicas, porque você mora numa casa humilde, porque você tem um carro antigo ou não tem carro, porque você não tem uma grande conta bancária, ou porque você não tem um salário muito alto. E às vezes até dentro da tua casa, na tua família, você é ridicularizado, porque alguém conseguiu uma ascensão social, uma ascensão econômica maior que a sua, e muitas vezes despreza você, dizendo: olha aí quanto você ganha, olha onde você trabalha, olha o que você faz, você não consegue nem sustentar a tua casa. E a gente ouve isso. Talvez você não ouça, e se você não ouve, agradeça e glorifique a Deus, mas muitos de nós ouvimos isso. Muitos vivem essa realidade. E a palavra de Deus serve também para confrontar as desigualdades e erros que existem na nossa sociedade. Porque o dia que a palavra de Deus parar de denunciar essa verdade e começar a dizer que está tudo certo, é assim mesmo, que mulheres devem ser desprezadas, que idosos devem ser marginalizados, que negros devem ser excluídos, ou que pobres não têm direito a nada mesmo, então nós não estamos vivendo mais o Evangelho. Porque o exemplo do Evangelho é esse: aquele homem era marginalizado, seu nome, Mefibosete, história de tristeza. O que Deus fez? Através do rei Davi, trouxe ele para a mesa do rei e honrou a vida de Mefibosete. Eu quero dizer para você, não importa o que você passou até hoje ou o que tem passado, Deus te faz uma promessa, e se você acredita, glorifique: Ele vai te honrar diante dos homens. Deus vai te honrar diante da tua família. Deus vai te honrar diante dos seus conhecidos. Muitas pessoas que no passado passaram fome, e a palavra é essa, passaram tanta necessidade, que não tinham condições sequer de comprar um bolo de aniversário para comemorar o aniversário de um filho, de uma neta. E talvez essa realidade te doeu tanto, que alguém estendeu o dedo para você e falou: está vendo? Você não consegue nem isso. Enxugue as suas lágrimas, levante a tua cabeça, porque Deus vai te honrar. Vai chegar o dia onde você não só vai poder comprar um bolinho, vai fazer uma festa grande, e ainda vai chamar todo mundo, inclusive aqueles que riram de você, que você não conseguia. Você vai falar: pode vir, e pode comer, porque quem está pagando sou eu, porque Deus me honrou diante dos homens. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A palavra do Senhor, ela vem para isso, para nos levantar, e para mostrar o valor que você tem. Você tem tanto valor,
que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E a vida que Ele deu é para que você não seja mais humilhado, não seja mais ridicularizada, não seja mais desprezado. Não, ninguém tem o direito, preste atenção, ninguém tem o direito de desprezar você. Sabe por quê? Porque você, assim como eu, nós somos filhos do Rei. E o Senhor nos chamou para sentar à mesa com Ele. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.